Fala, especialista. Então vamos lá na prática. Vamos colocar na prática, então, como que a gente vai colocar esse projeto e que seja um projeto valioso mesmo. Então a gente vai começar como? Vamos começar aqui. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó. Qual que é o objetivo? Para onde a gente está indo? Então a gente já sabe que a gente vai escrever uma narrativa, né? A gente vai ter um tema, uma temática, que é a parte central. Mas para isso a gente tem que ter um objetivo. E aí o objetivo ele tem que estar muito bem alinhado. Não adianta a equipe que está fazendo essa gestão, a equipe de marketing muitas vezes, né, que está fazendo storytelling, ela ter um objetivo em mente e que esse objetivo seja diferente do contratante, da pessoa que está contratando a equipe para fazer. Ou se você está trabalhando nas suas redes sociais, não adianta você ter um objetivo ou você fazer uma coisa, mas está pensando que vai ter outro resultado. Então é aquela lei da semeadura. Não tem como eu plantar soja e colher milho. Não tem. Se você plantar soja, você vai colher soja. Mas para isso você tem que definir o quê? O que que você quer. Então quando você sabe exatamente o que você quer, e aí aqui vai também alguns princípios de copy, né? Com quem você está conversando, que daí já vai ser o próxima etapa, né? Definir o nosso público. Então, beleza, onde eu quero chegar? É isso aqui, essa mensagem que eu quero passar. O próximo passo é aqui, ó. Qual que é o público que eu estou trabalhando? Então, eu tenho que definir. Eu estou trabalhando com... Vamos dizer que eu estou dentro de uma empresa. Eu estou trabalhando com um chão de fábrica, eu estou trabalhando com os líderes desse grupo de pessoas. Cada pessoa tem nível de consciência diferente. Então, eu tenho que ver com quem eu estou trabalhando. Qual que é o comportamento dessa pessoa desse grupo de pessoas? Né? Vamos dizer que a gente está fazendo um trabalho de storytelling para a segurança do trabalho. Vamos dizer que tem muitos trabalhadores de uma determinada empresa que está se machucando. Aí o objetivo é fazer com que diminua os acidentes. E aí, para diminuir os acidentes, a gente tem que saber qual que é o grupo. Ah, aquele grupo, beleza. Depois que a gente... Olha que parada poderosa. Isso aqui, marca aí, porque isso aí é importante para tudo. Eu tenho que identificar qual que é a linguagem desse público, qual que são os símbolos e as referências que ele tem, os objetivos pessoais, as resistências que eles vão ter e qual é a relação com o emissor, com quem está fazendo a mensagem. Então, por exemplo, eu estou lá falando no chão de fábrica. Eu tenho que utilizar uma linguagem que seja comum para que eles entendam. Então tem que ser a mesma linguagem que eles entendam. Se eles são aquelas pessoas que consomem música sertaneja e toma muita cerveja e gosta de churrasco e faz aquele futebol toda quarta-feira, são elementos que são importantes, que têm linguagens importantes que vai fazer com que você consiga se comunicar com aquele público dentro da história, porque fica mais próximo da realidade dele, fica mais próximo das histórias que eles estão acostumados a entender. Então ele vai simpatizar com essa história. E aí a gente vai utilizar os símbolos que fazem parte dele. Então eu coloquei alguns elementos aqui só nessa conversa, mas você já conseguiu entender. É diferente de um grupo de empresário que às vezes ele não tem essa rotina, ele já é mais família, ou ele é mais de fazer viagens, ou ele não tem tempo para nada, ele é só a empresa mesmo, fica mergulhado dentro da empresa, dos afazeres da empresa. São vários perfis que a gente tem que mapear essa persona, identificar com quem a gente está falando, e aí beleza, depois que eu identifiquei, eu vou conversar com esse tipo de pessoa para entregar essa mensagem. Daí o que eu faço? Eu vejo qual é a linguagem dele, quais são os símbolos que fazem sentido para ele, quais que são os objetivos pessoais que essas pessoas têm. Então, eu falei aqui diversas pessoas, falei da pessoa lá do chão de fábrica, às vezes o objetivo daquela pessoa é ficar do jeito que ela está. Ela só quer fazer o trabalho dela e ir embora. E aí, nesse mesmo grupo, tem aquela pessoa que ela quer o quê? Ela quer uma ascensão na carreira, ela quer ser gerente. É um outro tipo de comunicação. São objetivos diferentes. Ou aquela pessoa que já é o... Agora eu vou trazer para uma outra realidade. Vamos dizer que você é um influencer, você está lá na sua rede social. E aí, para quem que você vai vender? Então, a pessoa que você vai vender, você tem que conhecer muito bem ela. Para saber quais são as histórias, para saber quais são as linguagens que você vai usar, quais são as referências, quais são os símbolos e principalmente quais são os objetivos que essas pessoas têm. Entendendo os objetivos, e aí você vai entender quais são as objeções, as resistências que ela tem, quem ela vai ouvir, quem ela não vai ouvir, quais são as dores que ela tem. E aí, a partir do momento, você consegue mapear as dores dela, e aí você vai ter que entender qual que é a relação dela com o emissor. Lembra lá daquela situação que eu falei? Sobre a história que eu contei, de que foi feito todo um trabalho de storytelling sobre ética,
mas uma pessoa que estava dentro daquele vídeo, ele não era ético e, muito pelo contrário, ele foi até expulso da empresa por falta de ética. O que aconteceu? O projeto não funcionou, porque ele não estava condizente com o quê? Com esses elementos. Então, aqui ó, a gente traz todos os elementos que você precisa saber para poder estruturar de uma maneira sincera o seu projeto de storytelling. Com base no que a gente está vendo nessa linguagem, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você tem uma empresa e que os seus funcionários eles estão se machucando. Tá? Vamos dizer que é uma empresa que ela tem uma prensa, muito para poder fazer a prensa de um tipo de ferro. Tá? É uma prensa muito forte. E ela faz a quente também. E aí você percebeu que está tendo vários acidentes de trabalho aonde esses funcionários estão colocando a mão na prensa e eles estão tendo a mão prensada. E aí você fez toda uma estrutura com o pessoal de segurança do trabalho e eles acabaram não conseguindo fazer com que essa situação modifique. Por quê? Porque quando foi fazer lá a CIPA, que é aquela semana de segurança, eles falaram sobre outros tipos de acidente. Falaram sobre acidente de trânsito, sobre violência doméstica, sobre acidente com incêndio. E aí aquele acidente que é recorrente na empresa, não falaram. E aí o que eu preciso entender? Que aquelas histórias, elas não foram ressignificadas. E aí eu tenho que entender qual que é esse gap, qual que é a lacuna. Então tem um comportamento que eles estão fazendo que está sendo errado. E eu preciso transmitir através de uma história para que esse gap ele seja ressignificado. E aí o que eu faço? Eu faço uma história específica para aquela situação, contando o quê? Toda uma linguagem comum a eles, a pessoa que ela também trabalha no mesmo lugar, faz o mesmo setor, tem a mesma rotina, usa a mesma linguagem, usa os mesmos símbolos, as mesmas referências, tem os mesmos objetivos pessoais, as mesmas resistências, isso é muito importante colocar, né? Às vezes tem aquele conflito lá com o chefe imediato, e tem que ter essa resistência, porque depois a gente vai ver que o personagem, quando a gente conta uma história, quanto mais complexo, melhor. Ah, porque esse aqui é bonzinho, esse aqui é o vilão. Não. Quanto mais vilão for o herói e quanto mais herói for o vilão, mais legal fica a trama. Porque daí às vezes ela fica complexa, porque a vida real é assim. E aí a gente começa a deixar as coisas mais interessantes. E aí a relação com quem está contando essa história, ela vai fazer toda a diferença. Entenderam? Nesse caso aqui, e aí você traz para a sua comunicação na rede social da mesma maneira. Como que seu público se comporta? Ah, eu estou querendo vender um produto de R$ 5.000 para um público que ele não ganha isso por mês. É muito difícil. Então, como que eu vou trabalhar o nível de consciência do meu público? Cada público tem um nível de consciência, cada público tem uma linguagem, cada público tem uns símbolos de referência, cada público tem uma relação e objetivos pessoais e objeções. O que eu preciso entender? Eu posso ter a melhor narrativa do mundo, posso contar a melhor história do mundo, mas se eu não tiver um público para ouvir, de nada adianta. E o público, ele vai ouvir a história que tenha ressonância com ele. Então você tem que mapear muito bem quem é seu público, quem você quer alcançar e contar a história de acordo com o seu público, beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!